Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre antissemitismo ou o chamado ódio aos judeus. E aí nós vamos pegar o período que sai lá do começo do cristianismo até chegar à solução final, à eliminação dos judeus por parte dos nazistas. E aí uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a gente não vai falar sobre o que aconteceu depois da guerra. Nós não vamos fazer um juízo de valores sobre os judeus, sobre se eles são certos ou errados depois da guerra, sobre a criação do Estado de Israel, sobre a questão da Palestina. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. A questão aqui especificamente é sobre o antissemitismo, sobre o ódio aos judeus. Bom, como todo mundo sabe, Jesus era judeu, mas depois da crucificação a relação entre cristãos e judeus ela se tornou cada vez mais tensa, com o cristianismo se tornando uma religião oficial, institucionalizada no Império Romano. O ódio ao judeu se tornou cada vez mais uma coisa presente na sociedade europeia. A essa altura os judeus já não tinham mais país, eles já não tinham mais templo, que já tinha sido destruído pelos romanos, e eles também não controlavam mais a cidade de Jerusalém. Para eles sobrou então se espalhar pela Europa, ficar por alguns tempos em algumas regiões até serem expulsos ou serem perseguidos e assim por diante. O certo é que os judeus foram culpados pela morte de Jesus, pela crucificação, pela condenação de Jesus, uma condenação que no primeiro momento era verbal, que com o tempo vai se tornando cada vez mais uma perseguição física, cada vez mais os judeus vão sendo reprimidos e aí vão se limitando, a sua circulação pela Europa, vão se limitando também os seus direitos. Isso em momento em que haviam os direitos dos judeus, em algumas sociedades, em alguns aspectos de determinadas sociedades. E a gente tem que lembrar que a Europa estava esfacelada no feudalismo, na Idade Média, o poder estava descentralizado, então cada região tinha uma forma de tratar a coisa, mas evidentemente, em geral, os judeus continuaram sendo perseguidos. Em geral, eles continuaram sendo expulsos de cidades, eles continuaram sendo isolados, muitos vivendo em guetos, e em não raros casos, eles também foram perseguidos até a morte, foram mortos por sua religião, por sua cultura, pela sua forma de vida, especialmente na Baixa Idade Média, quando o dinheiro voltou a ter alguma importância e o comércio voltou a crescer. Os judeus faziam algo que para os cristãos era proibido, eles faziam empréstimos a juros e buscavam o lucro. E aí, em uma época em que ter lucro era um pecado mortal, em que emprestar dinheiro esperando alguma coisa em troca era um pecado mortal, os judeus eram banqueiros, eles eram grandes comerciantes, eles eram os condenáveis usurários. Por isso, as diversas sociedades procuraram converter os judeus, procuraram controlar eles, tornar eles os novos cristãos, sob pena deles serem perseguidos ou mortos se recusassem a fazer isso, se recusassem a se converter, se recusassem a se submeter às regras da sociedade envolvente. Mas mesmo assim, para muita gente, mesmo eles abandonando a sua religião, a sua cultura, eles continuavam sendo judeus, continuavam carregando a marca da sua origem étnica. E aí mesmo com o capitalismo, com o iluminismo, com as revoluções do século XVIII, XIX, mesmo com o liberalismo, os judeus continuaram sendo perseguidos. No século XVIII e XIX eles conseguiram muitos direitos sociais, políticos e econômicos, mas isso com muita luta e ainda assim com muitas limitações. O certo é que o antissemitismo não desapareceu, ele continuou sendo uma realidade no século XIX. A diferença é que a partir do século XIX, do final do século XIX, início do século XX, ele já não era mais baseado na religião, ou pelo menos não exclusivamente na religião. Ele passou também a ter um elemento político e principalmente ele passou a ter um elemento racial. Em meio às teorias de superioridade racial, de eugenia, de seleção dos mais puros, dos desejáveis, daqueles que muita gente considerava como perfeitos, e ao mesmo tempo em meio ao extermínio, à exclusão dos impuros, o antissemitismo assumiu uma posição política e especialmente racial. Isso aconteceu não só num ponto específico, mas em toda a Europa. Em todo lugar havia antissemitismo. E é justamente nesse contexto que o extermínio dos judeus se torna uma obsessão para muitos alemães. A ideia de eliminação social, econômica, física, ela se torna muito presente na Alemanha. Isso desde muito antes do nazismo. Isso precisa ficar bem claro. Mas a partir da criação do Partido Nazista em 1919, isso ganha corpo, esse ganha um partido específico dedicado a essa causa.
causa. E aí para os nazistas e para quem apoiava eles era preciso eliminar os judeus, os causadores dos males da Alemanha, o motivo das desgraças vividas pelos verdadeiros alemães. Condenar os judeus era parte da política nazista e quando eles assumiram, se tornou uma política de governo, o extermínio dos judeus, o extermínio físico, o extermínio moral, o extermínio de qualquer forma dos vestígios que fossem deixados, que fossem visíveis dos judeus. Isso tudo começou a ficar muito mais intenso a partir de 1933, quando Hitler foi eleito chanceler da Alemanha, e a partir daí ele começa a tomar cada vez mais o controle da Alemanha de forma muito autoritária. Com os nazistas, passou-se a perseguir cada vez mais os comerciantes, os banqueiros, a população judaica de maneira geral que morava na Alemanha. Muita gente fugiu do país, mas muita gente ficou no país, e muita gente ficou também nos outros territórios que vão sendo conquistados, que vão sendo dominados pela Alemanha ao longo da década de 30 e também ao longo da Segunda Guerra Mundial. E aí vale lembrar que não importa se a pessoa era judaica de religião, se ela só tivesse origem judaica, um pai, um avô, ela já era judeu, ela era considerada judeu. Em muitos casos não era necessariamente preciso a pessoa ter uma origem étnica judaica, ela simplesmente era rotulada como judeu, mesmo se ela fosse uma cristã convertida ou um cristão convertido. E aí, como eu disse, a perseguição começou a se espalhar a partir da Alemanha pela Europa de maneira geral. Isso à medida que a Alemanha foi conquistando territórios e à medida que ela foi também se expandindo a partir das vitórias da Segunda Guerra Mundial. E é nesse mundo nazista em construção que vão surgindo os campos de reeducação e trabalho, ou o que a gente chama de campo de concentração. Num primeiro momento eles não eram declaradamente de extermínio. Além dos judeus, ficavam confinados nesses campos os adversários políticos, os homossexuais, os deficientes físicos e mentais, os ciganos e muitas outras minorias indesejadas da Alemanha ou dos territórios conquistados. À medida que a guerra foi avançando, o tempo foi passando, esses campos de concentração se tornaram cada vez mais mortais. E aí, arquitetada pelo Heydrich e pelo Himmler, foi posta em prática a chamada solução final dos judeus. Os campos de concentração evoluíram para campos de extermínio propriamente e cada vez mais foram se tornando fábricas de corpos, espaços de eliminação dos judeus. O maior desses campos foi Auschwitz, na verdade um complexo de campos de concentração que se localizava no sul da Polônia, no território que foi dominado pelos alemães. Nesses campos foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, vítimas de fome, de doenças, de fuzilamento ou das temidas câmaras de gás. O certo é que com esses campos de trabalho forçado, de extermínio ou como vocês preferirem identificar nesse momento, o antissemitismo atingiu seu auge e só deixariam de existir esses campos com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ao terminar a guerra, a gente tem um saldo monstruoso de extermínio de pessoas. O Holocausto registrou nada menos que 6 milhões de pessoas mortas nesses campos de concentração, a maioria deles judeus. Mas mesmo assim, com todos os horrores que a gente vê em fotos, em documentos, em registros, hoje em dia ainda existe gente que nega essas coisas. Há quem diga que nunca houve Holocausto. Isso é sem dúvida um sinal da persistência de movimentos fascistas e neonazistas, de movimentos negacionistas. Mas as provas estão aí, vocês podem consultar, os registros são muitos, para isso basta ser sensível, É claro, se você não for um antissemita. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. Se quiserem colaborar também, fiquem à vontade. Vou deixar o link do Apoia-se para vocês aqui no card e também na descrição. Também vou deixar alguns livros para vocês consultarem, algumas fontes sobre o Holocausto, sobre o extermínio dos judeus. Se vocês quiserem comprar, tá na descrição. Vocês ajudam o canal também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e tchau!